Entrevista NF de hoje nós vamos conversar com o advogado Normando Rodrigues sobre a ação do repouso remunerado. Normando, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio NF. Bom dia, prazer é meu. Esse é um assunto que a gente já conversou várias vezes e provavelmente vai continuar conversando durante um bom tempo. Vamos começar do início mesmo. O que é a ação do repouso remunerado? Então, isso é importante a gente resgatar, até porque existem ainda muitos companheiros que não trouxeram documentação, que ainda não se mobilizaram. E outros até que não entenderam. Para surpresa nossa, semanalmente a gente se depara com companheiros que estão perguntando o que é essa ação ainda, já com todos esses esclarecimentos que prestamos e já com muita gente trazendo documentos. Então essa resposta é para esse pessoal agora. Exatamente, vamos focado nesse pessoal. É preciso falar de duas leis para a gente chegar no repouso remunerado dos empregados da Petrobras trabalhando nas plataformas de petróleo, sobretudo, mas em qualquer regime extraordinário, que seja turno de 8 horas, ou sobreaviso embarcado, ou turno de 12 horas embarcado, ou mesmo o turno de 12 horas em terra, que também existe. Então, que leis são essas? Nós temos uma lei de 1949, que é a Lei 605 de 49, que cria dois institutos. Ela cria a remuneração em dobro do feriado trabalhado, isso é uma coisa que está sendo pleiteada para todo mundo há muito tempo, que são as dobradinhas, né, foram suprimidas em 1997, e de lá para cá os empregados da Petrobras vêm reconquistando passo a passo, a cada acordo coletivo, mais feriados, e existem processos judiciais cobrando a remuneração em dobro do feriado que foi retirada lá atrás. Então tem uma lei que prevê essa remuneração em dobro. Essa mesma lei de 1949, ela também prevê que o empregado tenha um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, que passa a ser pago pelo patrão. Antigamente o domingo não era pago pelo patrão, o patrão pagava por dias úteis trabalhados. Então o repouso passa a ser pago pelo patrão em 49. E o que é o repouso remunerado do empregado da Petrobras que trabalha no turno ou no sobreaviso e que tem a sua própria escala? Porque esse cara está trabalhando no domingo. Tem inclusive uma interpretação equivocada que está correndo em alguns advogados aí tentando oferecer propostas para a base, mas equivocada porque favorece a interpretação da empresa na questão do reflexo das horas extras, na questão da dobradinha, de que o empregado da Petrobras não tem esse domingo pago, porque ele trabalha, então ele tem que ganhar a mais. Ora, tem uma lei do trabalho petroleiro, de 1972, a Lei 5.811. Existe um anteprojeto de lei dos petroleiros para mudar essa lei, para desenvolver, mas ela existe, está em vigor. E o artigo 7º da Lei 5.811 estabelece que a folga desses regimes de turno e sobreaviso, ela quita o domingo. Então, aquela obrigação que o patrão tem de conceder o domingo para o empregado, ela é quitada, pela definição da lei do trabalho petroleiro, pela folga do regime de turno e pela folga do regime de sobreaviso. O que decorre daí? Que o dia útil do trabalho do empregado da indústria do petróleo é o dia de trabalho da sua escala. E o repouso remunerado, que aí já não é mais semanal, né, passa a ser só repouso remunerado porque depende das escalas, é a sua folga. Então, dia útil é o dia que o companheiro está, por exemplo, no caso do embarcado, está 14 dias trabalhando, são 14 dias úteis. E os 21 dias de folga dele são os 21 dias de repouso remunerado. Juridicamente, como se fossem 21 domingos. E existe uma proporção entre um e outro. Na lei, a lei está escrevendo, em 1949, para o empregado de regime comum, que trabalhava 6 dias, de segunda a sábado, e folgava um. Isso aí. Então, 6-1 daquela lei, a lei também diz o seguinte, ora, o cara que faz horas extras nesses 6 dias, a média dessas horas extras tem que refletir no repouso. Ou seja, o patrão tem que pagar o domingo e mais a média das horas extras de segunda a sábado. Essa média
tem que ser as horas extras habituais. E essa média de horas extras, como é que ela é feita? São 6 dias para um, então ela é um sexto. Aí é que vem a nossa história da ação. A Petrobras, ela não pagava esse reflexo. Nenhum. Depois de muito ser questionada em algumas ações individuais, que de início, quando elaboramos essa tese, nos anos 90, nós fizemos vários processos individuais, espalhamos a petição inicial, é uma tradição nossa, quando a gente faz uma petição inicial nova na categoria petroleira, a gente espalha para os demais assessores, para que outros advogados também tentem, desenvolvam aquela tese. E a gente teve alguns julgados significativos, não aqui, mas na Bahia e no Paraná, em cima da petição inicial que eu tinha elaborado, com os companheiros lá, sobretudo os advogados Ney Viana e Clério estão na Bahia, e o Sidney Machado, que é excelente advogado no Paraná, né, conseguiram algum sucesso interessante. A partir dessas jurisprudências, nós formulamos a ação em 2005, a coletiva, que é essa que estamos executando. E qual é a lógica da ação? Olha, no caso do turno de 12 horas, não existe essa proporção de 6 para 1. O cara trabalha 14 para 21, 1 para 1,5. Então o reflexo não é mais um sexto, o reflexo devido é 150%, que cada dia de trabalho dele está gerando 1,5. Então as horas têm que refletir nessa proporção. E os outros regimes, né, também é a mesma coisa. No turno de 8 horas é 2/3, porque eles trabalham 3 dias em torno de 8 horas para gerar 36 horas de repouso, 1,5. Então 3 de 8 horas dá 24, porque nesse caso ele não está confinado no ambiente de trabalho, ele volta para casa. Como ele volta para casa, somam-se as jornadas. São 3 jornadas de 8, faz 24, gera 36 horas de repouso. 1 para 1,5 também. Mas esse 1 para 1,5 vai significar, na proporção dele, os 66,67%. É diferente dos 150% porque ele volta para casa. E o administrativo da Petrobras, até esse, tem diferença, porque ele não trabalha sábado. O sábado não é dia útil não trabalhado na Petrobras, é repouso. Então ele trabalha de segunda a sexta, 5 dias, e folga 2. 5 para 2, então ele tem 40%. Nós pedimos na ação a real proporção em cada regime de trabalho entre dias úteis e dias de repouso, e ganhamos isso. Ganhamos primeiro no primeiro grau, na primeira vara do trabalho de Macaé, depois ganhamos no Tribunal Regional do Trabalho, e por fim ganhamos no TST. Transitou em julgado, né, em janeiro, fevereiro de 2012, a última decisão do TST sobre isso. De lá para cá a empresa não pode mexer em mais nada. Não cabe mais recurso, daí em diante. Exatamente, não cabe mais recurso. E aí a Petrobras começou a efetuar esse pagamento? Então, demorou muito. Primeiro, aí veio a questão da lista, né? A Petrobras entendeu da cabeça dela que só estava obrigada a pagar para os associados do Sindipetro NF de quando entramos com a ação em 2005, e nunca pedimos isso na petição inicial. A petição pede para todos os sindicalizados. E a gente tinha uma lista que acompanhava a petição inicial, porque a Justiça do Trabalho, na época, obrigava a essa lista, né, e depois essa jurisprudência caiu. E, enfim, ela começou a pagar em março de 2012 apenas para quem estava na lista de 2005, né, e não para toda a base do sindicato. Nós fomos à Justiça do Trabalho, fizemos um longo processo de sindicalização para atualizar dados, não deixar ninguém de fora, e a nova relação de sindicalizados foi apresentada à Justiça do Trabalho no dia 24 de agosto de 2012, requerendo o pagamento para todo mundo. Esse processo ficou sem decisão de agosto de 2012 até maio desse ano. Todo mês trocando juiz, nenhum juiz que passava pela primeira vara do trabalho de Macaé queria mexer nesse abacaxi, queria ter o ônus de contrariar a Petrobras, a verdade é essa. Até que veio uma juíza, né, bastante sensata e que ficou aqui um período maior, que foi a doutora Letícia Abdala, e em 13 de maio desse ano ela deu uma decisão a respeito bastante
ponderada, bastante estudada, extrapolando até a pretensão da gente, que era garantindo o pagamento para todos os trabalhadores da base do INF, independentemente de serem associados ou não. Então, essa decisão de 13 de maio, ela baliza a execução, manda a Petrobras estender para todo mundo, e foi a partir dela que nós começamos a recolher os documentos de todos os associados, né, para formular as ações individuais de execução. Ah, mas é um outro processo? Não é exatamente um outro processo. Na Justiça do Trabalho seria um processo só. Tem duas fases em todo o processo judicial, que é a fase de conhecimento, que é quem ganha, quem perde, quem tem razão, quem não tem, quem está certo, quem está errado. Depois a fase de execução, né, que é fazer cumprir aquilo que foi decidido quando não cabe mais recurso, como nesse caso. Na fase de execução é que se liquida, se transforma em números aquilo que foi ganho. A diferença desse processo é que a fase de execução ela vai ser tocada em processos individuais, conforme essa decisão da doutora Letícia Bidara de 13 de maio do ano passado. Mas depois dessa decisão, qual foi o prosseguimento jurídico dessa questão? Então, porque nós tivemos contratempos, né? A Petrobras entrou com uma ação tentando anular todo o julgamento. Não foi só para garantir só o pagamento para aqueles que estavam lá em 2005, não foi para isso. Ela queria anular tudo. É uma ação que ainda está tramitando no Tribunal Superior do Trabalho, que a gente tem que combater. Tem o meu prezado amigo e companheiro de luta de quase 25 anos, o advogado César Brito, militante em Brasília, ex-presidente do Conselho Federal. Foi contratado por indicação nossa, pelo Sindipetnef, para a gente em conjunto atuar nesse caso. A gente vai ter que dar combate até o final dessa ação. Mas chama-se ação rescisória e não cabe nesse processo. Não cabe, tecnicamente. Quando for julgada, é muito provável que o Tribunal Superior do Trabalho declare que ela não cabia. E o efeito prático dela é que ela vai impor um prejuízo de alguns milhões de reais à Petrobras pelos meses que ficou vigorando a liminar obtida nesse processo, impedindo a execução das ações individuais. Por que milhões de reais? A Justiça do Trabalho ela atualiza os débitos trabalhistas entre o momento em que era devido, digamos, essa ação de 2005, ela retroage a abril de 2000. Então, trabalhador fulano de tal tem um valor X, né, R$1.000 de horas extras devidos em abril de 2000. Esses R$1.000 vão ser atualizados por juros de mora de 1% ao mês, além da atualização monetária, desde abril de 2000 até o momento que o trabalhador vier receber. Quando a Petrobras entra com a ação rescisória e consegue uma liminar, a liminar durou julho e agosto, 2 meses, ela colocou aí 61% a mais de juros, né, do período de juros relativos. Vai se refletir na conta final. Que vai se refletir na conta final. Então é uma medida que tecnicamente é bastante questionável, né, e se o tribunal efetivamente entender que não cabia a ação rescisória, como qualquer um que abrir o Código de Processo Civil e ler o artigo 485 do Código de Processo Civil, perceberá que essa ação não tinha cabimento, a Petrobras vai ter um prejuízo significativo. E nós tivemos um prejuízo também, que foi o quê? Ela deteve a execução por 2 meses. Mesmo com todos nós continuando a recolher os documentos, atendendo a categoria, a gente percebeu que a categoria ficou com o pé atrás, né? E vem aquela coisa, a Petrobras é poderosa, a Petrobras transforma o branco em preto, o dito e não dito, muda então, houve tudo. uma certa apreensão nesse período. Houve. Que é até natural pela situação. É claro. Você chega a maior corte do país, durante o recesso, concede à Petrobras uma liminar, né, mudando tudo, invertendo o jogo que tinha sido transitado em julgado, as pessoas estavam recebendo e os demais passariam a receber em julho. Então teve um impacto negativo muito grande. Esse impacto a gente não deixou de trabalhar, né, nós atendemos 2.200 petroleiros no mês de junho, mês 6, primeiro mês do atendimento para receber a documentação, e de lá para cá atendemos mais centenas. Hoje temos cerca de 4 mil processos individuais
né, já cadastrados e que estão tendo o seu procedimento ainda interno, a grande maioria, de fazer os cálculos, né, dar ao petroleiro a oportunidade de ver os cálculos e tudo para tocar. Mas teve um prejuízo, teve um momento aí que a categoria sentiu o baque. Essas ações de execução, tanto nossas quanto dos advogados particulares, que muitos fazem promessa, não, né, faz comigo que vai ser mais rápido do que com o sindicato. Todas elas ficaram paradas, porque a própria Justiça do Trabalho esperou também a liminar cair para definir qual seria o procedimento dessas ações. Essas execuções individuais são procedimentos novos para a Justiça do Trabalho. Tá? Nunca teve na primeira vara do trabalho de Macaé, nem na segunda, uma execução desse porte, com tanta gente, com tantos processos. Então teve toda uma fase de discutir com o juiz da primeira vara do trabalho como é que seria, qual o procedimento, como é que vai andar. E tem até uma novidade de documento para o pessoal que eu vou ter que revelar aí. Então essa liminar, ela caiu. Então daí em diante, qual foi o prosseguimento dessa questão? Então, o ministro do TST, o mesmo ministro que considera a liminar originalmente, o ministro Caputo Bastos, ele no dia 30 de agosto, ele revoga a liminar que concedera. Nessa revogação dá uma decisão bastante fundamentada, que já é quase uma antecipação do julgamento de mérito da própria ação rescisória, mas ele revoga, enfim. E aí ele aprecia o tempo, porque tinha uma multa lá em maio, determinando a inclusão de todos no pagamento imediato em julho, sob pena de uma multa diária, né, a ser aplicada contra a Petrobras se ela não o fizesse. Então ele considera isso agora e nessa decisão dele ele fixa uma nova multa e dá um outro prazo para a Petrobras providenciar o pagamento imediato de todo mundo. Esse imediato é sempre entre aspas. Então ele olhou lá no processo, viu que em fevereiro de 2012 a Justiça do Trabalho aqui, a primeira vara do trabalho, havia atendido o pedido da Petrobras de 60 dias e ele deu 60 dias, entendendo esse prazo como razoável para a empresa fazer as adaptações. Muitos companheiros vêm questionando, mas 60 dias de quando ele deu acabam em outubro, então ela já teria que pagar em outubro. Não dá para a gente fazer um prognóstico nesse sentido. Por quê? É 60 dias para incluir em folha. Então ela pode ainda, durante o prazo, incluir em folha em outubro para efetivamente só pagar em novembro. Então é mais certo a gente contar com o prazo de novembro. Né? Agora, o que ela pagar em novembro, inevitavelmente vai ter que ser retroativo a julho e para toda a base da Bacia de Campos. Então essa decisão é a que está valendo. É a que está valendo. Mas existe ainda a possibilidade de algum outro recurso, enfim? Não, recurso não. Existe a possibilidade dessa ação ser julgada, né? Ela será julgada, a ação rescisória da Petrobras. Tecnicamente, existe até a possibilidade da Petrobras ganhar a ação rescisória e acabar com tudo, nada é devido. Agora, é extremamente improvável. Impossível não é, nada é impossível no judiciário, mas é extremamente improvável. Você falou agora há pouco, eu acabei te interrompendo, que você tinha uma certa novidade para a categoria. Que novidade é essa? Pois é, não é uma novidade boa, porque a gente vai precisar pegar mais um documento. E aí, voltando, a juíza ela tinha fixado numa decisão que nós deixamos disponível por bastante tempo na página do Sindipetro-NF, a decisão de 13 de maio, em que ela disse como é que seriam as execuções em ações individuais de execução, nas quais seria admitida a substituição processual. Então, o sindicato representa o associado, porque essa é uma ação de substituição processual. Nós a fizemos assim em 2005. A alternativa à substituição é você pegar procurações individuais de todo mundo e entrar com uma ação de fulano, beltrano, cicrano contra a Petrobras. Imagina você fazer isso com a base inteira. A substituição é um direito assegurado na Constituição, só foi admitido na Justiça do Trabalho muito tardiamente, mas é admitido. Então ela admitiu lá por substituição a execução em 13 de maio do ano passado. Desse ano, perdão. Qual é a novidade? A novidade é que essa mesma juíza também, ela determinou que nesses processos de execução a gente tem uma procuração do sindicalizado para o Sindipetro-NF, autorizando o sindicato a executar o processo. Então é um documento a mais. A gente vai mandar por e-mail, todo mundo vai receber o modelo desse documento, não precisa reconhecer firma em cartório, nada. De imprimir.
assinar e mandar de volta para a gente. Né? Todo mundo vai receber uma mala direta com o modelo do documento e com essas orientações. Então a orientação é, esses cerca de 2.000 trabalhadores que já entregaram a documentação precisam anexar esse documento e quem não entregou ainda precisa incluir. As equipes que estão recolhendo a documentação já estão orientadas, mas são cerca de 4.000 trabalhadores que já entregaram documentos. Então esses 4.000 vão receber no endereço eletrônico que deixaram, quanto da entrega do documento, vão receber uma mala direta nossa, tá, com o modelo do documento para imprimir, assinar e mandar para a gente. E essa entrega, só recapitulando, ela pode ser feita em 3 locais. Que locais são esses? Exato. No nosso escritório no Rio de Janeiro, né, que é na rua São José, em frente ao edifício garagem, edifício Menezes Cortes, no centro do Rio de Janeiro. Rua São José 40502, horário comercial. Pode ser feito também na sede do sindicato, em Macaé, e aqui na Delegacia Sindical de Campos. E essa documentação ela tem que ser entregue até quando? Existe um prazo final? Pois é, o prazo final para a Justiça é até 13 de maio do ano que vem para ingresso das ações de execução. Antes da ação de execução, a gente está tendo todo um procedimento que todo mundo está acompanhando, que são os cálculos, né? Tem muita gente preocupada sobre o cálculo, eu queria falar ainda sobre isso. São os cálculos, fornecer ao petroleiro o acesso a esses cálculos, para que ele eventualmente identifique se existe algum erro material, alguma hora extra que não foi lançada, né, que o regime de trabalho dele está errado. A gente está tendo todo o cuidado, toda a transparência do mundo, para entrar com a execução já com os cálculos. Muito advogado não faz isso, e aí demora muito mais a execução. E, para antes de entrar com o processo, o petroleiro vê esses cálculos e conferir. Né? Nós já fornecemos cerca de 500 cálculos aos associados. Desses 4.000 que já deixaram o documento conosco, 500 já receberam os cálculos. Tem ainda 3.500 cálculos aí para a gente mandar por e-mail. E como é que acontece exatamente essa ponte? Desde o momento em que o trabalhador deixa a documentação até o momento em que ele é informado sobre o valor ao qual ele tem direito. Como é que funciona isso? Pois é, tem um procedimento interno que o companheiro acha que é imediato, né? Que está deixando o cálculo hoje, que ele vai receber amanhã. E pior, ainda acha que vai receber o dinheiro também no mês seguinte. Não é assim. Existe todo um processo. O que está acontecendo com os cálculos? Nós tivemos alguns problemas no gerenciamento de dados, mas porque nós optamos por montar um sistema que seja o mais transparente possível. Então o companheiro deixa os cálculos num desses 3 endereços, sob os cuidados da equipe jurídica do sindicato. Esses cálculos são o quê? Desses contra-cheques. Né? Esses contra-cheques remontam, em muitos casos, até abril de 2000, então são muitos contra-cheques, 160, 170 contra-cheques, podendo implicar em cada caso 400, 500 folhas, né, dependendo da situação. E toda essa documentação é digitalizada. Nós tivemos um contratempo muito grande, além da liminar, que foi o fato da gente descobrir que as primeiras digitalizações todas, e primeiras quando eu digo é que já eram 1.800 digitalizações, estavam por limitação mecânica da máquina e por problema do software que estava jogando esses arquivos digitalizados para a nuvem, né, que a gente alugou para ser o gerenciador do banco de dados, estava comendo algumas folhas. Então, tínhamos já 1.800 digitalizações de documentos na frente. Quando percebemos o erro, tomamos a atitude mais lenta, mas a mais segura, ou seja, paramos, descartamos todos aqueles arquivos virtuais e refizemos todo o processo com conferência, com cada folha sendo conferida individualmente, para ter certeza não só que foi digitalizada, como também que ao ser digitalizada e transferida para a nuvem, o arquivo da nuvem confere com o arquivo de papel que foi deixado. Então esse processo foi refeito nesses 1.800 casos? Nesses 1.800 casos. E daí, desses 1.800 casos que foi refeito, já tem 500 cálculos remetidos e vários outros, centenas ainda para remeter nas próximas semanas. Isso ficou, né, isso atrasou o processo, evidentemente. Mas foi a opção mais segura que a gente teve. E qual é a grande vantagem disso? É que o petroleiro, ao receber a senha de acesso do cálculo, ele acessa o cálculo e confere com a sua documentação. E pode ver, tem hora extra no mês tal que não está aqui no cálculo, por que não está? Ou então,
meu cálculo não está levando em consideração tal parcela, era para levar, não era. Então todas essas dúvidas são sanadas antes do ingresso do processo. E a quantidade de trabalhadores que estão questionando os cálculos, ela é grande ou ela é pequena, dentro de um percentual mais ou menos imaginável? Já foi maior, eu acho que não nos assusta. Trabalhar com massa, trabalhar com um grande número é esse mesmo. Eu pessoalmente tenho respondido cerca de 60 indagações por e-mail por dia, né? E aí é um barato, porque os companheiros estão a bordo na plataforma, sábado e domingo. Chego na segunda-feira, se eu não respondo no fim de semana, tenho 180, 200, 300 mensagens para responder. Mas tem sido muito gratificante. Eu digo o seguinte, claro que tem gente insatisfeita, porque imagina que o tempo que levou essa espera toda pelos cálculos tenha de alguma forma prejudicado o processo na justiça. Não prejudicou, como eu já disse há pouco tempo, mesmo que já tivéssemos no início de julho ingressado com as ações de execução, elas estariam paradas até a semana passada, que foi quando a gente acertou, né, com a juíza Letícia Abdala como é que seria o procedimento dessas ações. Esse atraso não foi nosso, foi do próprio judiciário, causado também em parte pela liminar da Petrobras. Então não tem um prejuízo de tempo significativo para ninguém. Tem muita reclamação da ordem cronológica, né? O companheiro que deixou na primeira semana de entrega dos cálculos e que percebe que um outro que deixou um mês depois já recebeu os cálculos e ele não. E ele fica injuriado. Natural, fica incomodado com bastante justiça. Mas a gente tem esclarecido que esse problema todo que nós tivemos de refazer os 1.800 cálculos, né, zerar os arquivos em nuvem para refazer de outra forma, com toda a segurança, com toda a solidez do nosso trabalho que a gente poderia garantir aos companheiros, foi uma atitude de cautela que atrasou, mas que também não gerou grande prejuízo. A única diferença é a ansiedade pessoal. Eu, de maneira geral, digo que está sendo muito gratificante trocar esses 50, 60 e-mails com a companheirada por dia. E quem não sabe ainda esse endereço, ou melhor, essa forma de contato, como é que pode fazer? Essas dúvidas podem ser sanadas por telefone, por e-mail, enfim. Qual é o mecanismo utilizado? A melhor maneira, sem sombra de dúvida, é por e-mail, né, porque a minha caixa de entrada é a minha agenda de trabalho cotidiano. Então é o e-mail que está no boletim do sindicato, né, repetindo, é normando, @n de Normando, Rodrigues, N Rodrigues, tudo junto, .adv de advogado.br, né, é o que o pessoal tem a segurança maior de ter acesso a informações. Ok, Normando, está chegando ao final da nossa entrevista, gostaria muito de te agradecer. Os microfones estão abertos para as suas considerações finais sobre essa questão do repouso remunerado. Então, deixar um recado aos companheiros, porque os companheiros que ainda estão inseguros ou que estão vendo o procedimento, a gente está tendo alguma contra-informação de alguns setores, né, mesmo advogados que estão concorrendo com o sindicato, é normal, isso sempre acontece, ainda mais num processo desse tamanho. Agora, não deixem para a última hora, se informem, peguem a documentação e, sobretudo, vários companheiros do turno de 8 horas e do administrativo que também têm horas extras, mas que, por falta de esclarecimento, acham que a ação é só para quem é embarcado, a ação é só para quem está no turno de 12 horas. Não é verdade, a ação é para todo mundo que tem a hora extra de abril de 2000 para cá e pode trazer a documentação, que toda a estrutura está montada e será mantida até o prazo final do recolhimento de documentos. Ok, Normando, muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o advogado Normando Rodrigues sobre a questão do repouso remunerado. Até a próxima.